Vamos lá? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Glória, bom dia, Pri. Vamos começar. Gente, eu fiquei tão louca que eu prometi semana passada para vocês que a gente ia continuar uma aula de análise de conteúdo de concorrência, só que eu tinha hoje uma aula para analisar perfil, que vai ser até legal ter essa aula ser antes da aula da semana que vem, onde a gente vai analisar a concorrência, tá? Nessa semana, hoje, né, especificamente, o que eu vou fazer? Eu vou trazer algumas alunas aqui. Eu já olhei o perfil delas, fucei tudo aqui da vida delas e vou trazer essas 3 alunas aqui para a gente olhar o perfil delas. E, gente, posso falar uma coisa com vocês? Eu sei que às vezes é mais interessante a gente entrar numa aula, a gente ficar olhando, ai, como fazer tal coisa, passo a passo de tal coisa. Mas quando a gente tem um perfil de uma pessoa real e um especialista analisando cada ponto, fica mais prático você olhar o seu perfil e entender o que talvez você deveria estar fazendo ali que você não está fazendo ainda, sabe? Então, essa aula vai ser uma aula ouro, assim, que eu acho que poucas pessoas dão valor e é algo que realmente faz a diferença para a gente crescer na internet e vender mais, tá? Eu vou entrar aqui no Instagram também. Deixa eu começar aqui a transmissão ao vivo. E eu já chamo as meninas, tá bom? Jéssica, tem uma ordem que você combinou com elas? Me escreve aqui, por favor, só para eu saber. Que eu fiz a minha ordem aqui também. Deixa eu entrar aqui no Instagram. Sempre tem gente que acha que a aula é lá. Gente, a aula 144, tá? Análise de perfil. Aula no YouTube e não vai ter replay, tá? Ok. Então, deixa eu colocar aqui. Então, pronto, vamos começar. Jéssica já me escreveu aqui. Bom dia. Então tá, beleza. Então vou começar. As meninas aqui já estão disponíveis. O que vocês preferem, galera? Vocês preferem começar por uma pessoa que já está vendendo, que já está com tudo legal, para vocês verem exemplos? Tem um perfil aqui que eu achei assim incrível. Ou vocês preferem começar com alguma pessoa que já está com algumas dificuldades? Nem todo mundo tem perfil perfeito, não existe isso. Mas tem uma das alunas aqui que ela está com um perfil bem redondinho, praticamente. Tá? O que vocês preferem? Vamos lá, vocês vão votar. Vocês preferem ver primeiro que tá legal para vocês aplicarem no de vocês? Ou vocês, assim, que tá, né? Mais estratégico? Ou vocês preferem ver primeiro uma pessoa que talvez a gente precisa modelar um pouquinho mais? Ai, vocês estão difíceis. Tá 50-50 aqui. Tá vendendo, tá com dificuldade, tá iniciando, tá bom. Tá. Vocês estão difíceis demais, vocês estão 50-50. Então, vou fazer o seguinte, então. Vou chamar, não vou chamar ainda essa pessoa que tá com perfil legal, tá? Que já tá quase 100% assim. Vou chamar uma pessoa que já tá com mais dificuldades. Deixa eu ver. Não que todos nós não tenhamos, né, gente? É só que tem uma aluna aqui em específico que, assim, o perfil dela tá bem redondo, então tá bem legal para mostrar para vocês. Vamos começar então com a Gabi. Cadê? Gabi tá aqui. Ei, Gabi, deixa eu chamar ela. Olá, deixa eu só colocar o fone. Gente, eu esqueci que eu venho nas aulas e não coloco fone, né? Porque eu não vou conversar com a galera. Então, ele tá todo embolado aqui. Deixa eu só colocar o fone para eu te ouvir direitinho, Gabi. A Gabi, fala primeiro para a galera, Gabi. Não vou falar não, vou deixar você falar. Conta para a galera de que é o seu perfil antes da gente abrir e quem é você, tá? Que eu achei sua história incrível. Tudo bem. Bom dia, Liz, bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? E compartilhar um pouco essa reviravolta que foi na minha vida vir para o digital. Eu me chamo Gabriele, eu tenho 26 anos e eu sou professora de inglês, né? Formada em letras e tudo mais. E sempre fui apaixonada pela minha profissão, gosto muito de dar aula. Eu, desde os 22 anos de idade, era funcionária pública, então eu dava aulas na rede estadual da cidade onde eu morava e também dava aula em uma instituição particular bem renomada.
O que para mim, na época, era extremamente gratificante, eu estava satisfeita ali com o que eu estava ganhando, só que o trabalho começou a ficar pesado. Eu tive filho cedo, eu tive meu filho com 16 anos de idade, e ele, aos 2 anos de idade, foi diagnosticado com autismo, então ele precisava ali de um acompanhamento de perto. Eu era sozinha, eu era separada já do pai dele, né? Então, eu ficava entre essa enorme jornada de trabalho de mais de 40 horas semanais para poder dar condições, né, para minha casa, para o meu filho, e sobrava muito pouco tempo de qualidade com ele. O pouco tempo que me restava era todo focado em terapias e tudo mais, e às vezes eu chegava exausta, ele chegava exausto também, porque ele passava o dia todo na escola, eu também passava o dia todo na escola. Às vezes a gente só chegava em casa para comer e dormir. Então, desde 2021, eu vinha acompanhando o perfil da Liz, primeiro só pelos stories, né? O que já me deixava muito esperançosa nessa parte do marketing, porque eu via que era um perfil que era um marketing humanizado, digamos assim. Não, muitas pessoas já vinham me falar: você tem jeito para ir para o digital, você é desinibida, você vai conseguir vender bem lá. Ou Eu fiquei impressionada com os poucos posts de ouro que você fez. Você é muito boa de conteúdo. Você é boa. Exatamente. Então, na época, eu criava conteúdo por hobby. Era quase como uma influencer. Pegava, assim, produto de cabelo e falava um pouco da situação do meu filho, das terapias, o que eu estava buscando fazer ali, um pouquinho do inglês. A minha grande dificuldade é que eu gostava muito de todos os assuntos. Uma hora eu gostava de falar de cabelo cacheado, a outra hora eu gostava de falar de autismo, e outra hora eu gostava de falar de ensino de inglês. E não E tem as problema, você sabe, né? Eu dei uma aula sobre isso semana passada. Não Eu tem estava problema. Pelo acompanhando as contrário. aulas. Exatamente, Se você é exatamente. uma Só boa que criadora de conteúdo, e você é, porque eu vi que você escreve muito bem. Na hora que eu li o seu formulário, eu não conseguia parar de ler. Eu falei, cara, ela é uma storyteller nata, assim, as suas narrativas são muito boas. Você é muito boa. Saiba disso antes da gente começar. E eu fiquei muito emocionada na hora que eu vi o seu formulário, que você falou, Liz, pode dizer para suas seguidoras que tem como fazer transição de carreira para o digital com serviço, porque eu consegui e hoje eu tenho, né? Hoje você tem a sua liberdade para estar com seu filho e você ainda nem lançou a danada, nem lançou, ela gente, já eu está com sou um caso à serviço. parte. Eu não lancei, mas eu estou faturando. Mensalmente eu estou faturando. Poderia estar faturando muito mais, só que atualmente, nas condições em que eu estou agora, não é do meu interesse, porque eu quero esse tempo com o meu filho, eu quero esse tempo a mais com a minha família, né? Mas eu atualmente estou bem contente com o que eu tenho. Voltando para a história, né? Basicamente, primeiro, Liz, me sinto muito honrada, muito obrigada, porque eu também te acho uma escritora maravilhosa. Não, eu tô arrepiada de te ouvir, porque você e outra pessoa que vai vir aqui hoje tem muito esse discurso parecido, e isso me deixa profundamente indignada, mas de um jeito bom, porque estão vendendo uma coisa para a gente no marketing digital, principalmente as mulheres, como se você só pudesse ter uma coisa ou outra. Porque vendem um trabalho desenfreado e é justamente o contrário, nós viemos para o digital, você era servidora pública, né? Ganhava bem. Sim, Nós viemos para o digital justamente para ter esse tempo de qualidade, não é para ter outro burnout não é um burnout no offline e vir para o exatamente, digital para outro. Isso não existe. E, exatamente. gente, eu vou falar abrir para vocês. Eu ganho tão bem quanto eu ganhava antes quando eu lançava uma coisa atrás da outra. Existem várias estratégias, existem lançamentos que você nem precisa fazer evento, né? O próprio Perpétuo é um lançamento, é um tipo de lançamento. Então, eu estou muito animada, Gabi, porque eu acho que você vai sair daqui e não vai escalar só com serviço, não. Minha proposta aqui hoje é a gente te Amém. ajudar a Isso, eu tô escalar aqui com os seus produtos digitais, tá? com um Então, caderninho. beleza, vamos lá. Antes da gente abrir seu perfil, deixa eu entender. Eu vi lá que você tem os seus serviços, tá? Mas eu queria te perguntar, porque eu vejo que você tem muitas paixões e isso te faz ter dificuldade de escolher um produto. Por que que eu falo um produto? Porque eu não acredito mais que você precisa escolher um nicho. Não tem isso, sabe?
A gente não acompanha as pessoas por isso. Só que um produto, para você fazer os eventos dos seus lançamentos, né? Criar o seu funil com seus conteúdos, ele é necessário. Então, vou dar um exemplo para você muito, muito prático aqui. Toda semana, eu dou uma aula diferente. E os posts que eu faço, eles são voltados para a semana. Então, eu poderia lançar um produto toda semana, porque eu estou falando de uma aula totalmente diferente da outra. É óbvio que os produtos não, perdão, as aulas que mais interessam a galera, não mais gente. Então, quando eu quero lançar um produto, por exemplo, os 20 stories, que eu sei que história de vender, eu vou colocar aulas que a galera tem muito interesse em crescer nos stories, né? Em crescer algoritmo nos stories, engajamento. Então, querendo ou não, eu consigo trazer muito volume para esse produto, porque eu sei que ele é um produto de desejo. Mas não é o que eu gosto de falar, o que eu quero, só o que eu quero ensinar. Eu ensino várias coisas, né? Eu também falo de lançamentos, também falo de outras coisas. Tem um produto, inclusive, só de produtividade, agenda, que não tem nem a ver com marketing. E eu tenho certeza, meninas, falei isso esses dias com, não sei com quem foi. Se eu fizesse isso aqui, lançasse qualquer produto de maternidade, venderia. Porque as seguidoras me procuram sem parar para pedir coisas tipo checklist do enxoval dos meus filhos, que eu dou de graça. E muita gente, já tem 3 anos que eu fiz esse checklist, e até hoje, quase toda semana, vem alguém que lembra que isso existe e vem me pedindo direct. Então, se fosse um produto, eu tenho certeza que ele teria batido 6 dígitos. E eu quero muito te dizer isso, Gabi, porque você tem o fator X, que é você uma boa criadora de conteúdo. Eu vou mostrar para as pessoas aqui daqui a pouco o conteúdo que eu vi seu, que eu fiquei impressionada, tá? Primeira questão, tô falando muito isso no Conteúdo Express. O Conteúdo Express, gente, vocês pediram muito ele semana passada, ele vai abrir de novo na pré-venda, tá? Ele é um produto que é uma formação de especialistas. Até veio uma pessoa hoje no direct me perguntar assim: seu produto é igual de fulano, que tem os prompts, não sei o quê. Eu falei: olha, isso tem no módulo 3 e 4, mas não é só isso. Prompt você compra por R$ 97, R$ 300. É diferente de você fazer uma formação para especializar em conteúdo, que é o que tem lá. Por que eu estou contando isso? Porque é exatamente o que eu vou te falar aqui, Gabi. O conteúdo em si, ele traz 3 pilares, que é o que eu chamo do AVC, né? Pilar da autoralidade, da venda e, no final, pilar de contos. Você tem esses 3 pilares. E isso é incrível, não é à toa que você gosta de falar de várias coisas. Dentro do Conteúdo Express, eu dou muito um exemplo da Lara Nesteruk, que é uma excelente criadora de conteúdo, ela não consegue falar de uma coisa só, não é à toa. As pessoas muito estudiosas, né, que se comunicam muito bem, elas têm essa necessidade de se expressar. E eu percebi muito isso em você. Mas eu queria te perguntar, antes da gente falar de venda, o que que você sente? Eu acho que eu até já sei, mas eu quero validar com você. O que que você sente assim que foi o que mudou sua história? Aquilo que quando você fala dentro do seu perfil faz o seu coração acelerar, no sentido assim, aquilo que você poderia ficar horas falando. Eu não quero que você só faça seu perfil disso, mas eu quero te ver se a gente consegue criar um produto, sabe? Sim, tudo bem. Então, de início, logo quando eu comecei com o método Vals, eu criei 2 perfis, porque eu queria continuar dando aulas de inglês online, mas eu também queria continuar falando sobre autismo em um sentido educacional, por conta da experiência, da vivência que eu tenho com o meu filho, por conta da vivência que eu tive com alunos presencialmente em sala de aula. E então eu não queria também abrir mão, eu queria poder ajudar outros professores a se especializarem no assunto, para saberem o que fazer e tudo mais. Só que cuidar de 2 perfis ficou muito pesado, ficou muito pesado. E o que aconteceu? Eu comecei, segui o seu conselho, inclusive, comecei a dar palestras e workshops presencialmente mesmo, em faculdades, em instituições renomadas, em cursinhos de inglês bem E conhecidos como é que foi? na cidade. Foi ótimo, foi incrível, foi isso que gerou um alcance enorme. E para minha surpresa, na época eu estava tentando formular uma mentoria para esses professores. Acabei Eu vi. atraindo alunos com transtornos de aprendizagem, disléxicos, TDAH, autistas adultos,
né, que já tinham desistido de aprender, tanto presencialmente quanto de forma online também, e que estavam interessados em ter uma aula comigo, para saber como é que seria esse método, como seria a proposta. E também criando as postagens, seguindo todo o método Vals, criando os posts de ouro e postagens e tudo mais, pude encontrar uma plataforma de ensino de inglês que tem, ela é uma plataforma multissensorial e tem a mesma proposta. Então, foi quase que milagroso, gente. Tudo se encaixou. Quando é para ser, simplesmente é, né? E tudo se encaixou. Então, eu pude criar ali uma parceria com essa plataforma online, pude criar a parceria e nisso foi vindo aluno atrás de aluno. Primeiro começou com um, aí depois veio outro, e veio outro, e veio outro, e veio outro, que foi chamando para outro. Hoje eu tenho 15 alunos no total, tenho 15 alunos. Antes eu, presencialmente, né, no meu concurso público e na instituição, eu trabalhava ali com mais de 40 horas semanais para ganhar em torno de 4 a 5 mil reais por mês. Hoje eu ganho mais ou menos essa média, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, só que trabalhando bem menos, só com esses 15 alunos por semana. Pois é, eu vejo que tá fácil, assim, porque a gente que vê de fora, né, quando vê a pessoa que é boa, a gente vê que tá fácil, sabe? Eu vou até abrir seu perfil para eu mostrar para as meninas aqui, peraí. Mas olha só como você já respondeu. Você tem toda a jornada do herói da sua persona. E o que que eu vejo aqui, né? Vi até que a Polly, que é quem trata meu filho, te segue ali também. Que é o que eu falei para a Polly dentro, acho que eu fiz a análise de perfil dela, dentro do método também. Você poderia lançar um produto só para crianças autistas. Eu sei que na hora que a gente pensa isso, a gente pensa que está abandonando todo o resto, mas as pessoas que te acompanham não vão deixar de te acompanhar. E dentre todas as neurodiversidades que você falou aí, o autismo ele vem muitas vezes acompanhado de algumas, a gente sabe disso, só que ele é o mais frequente, né? É o que está mais crescendo. Então, uma a cada 5 crianças, se eu não me engano, hoje estão no espectro, você vai saber isso melhor que eu, e está crescendo isso, está cada vez crescendo. Então, tem muita gente não tratada, muito adulto. E uma coisa que está sendo pouquíssimo falada, eu custei a buscar informação sobre isso, é o quanto o inglês ajuda a criança bilíngue, ajuda ela no espectro autista. Eu tenho um filho que estuda numa escola bilíngue, eu vejo isso claramente. E tem muito profissional que fala o contrário, mas, gente, é visível a diferença, sabe? É visível. Isso. O meu Porque TCC na faculdade foi sobre isso, foi a olha relação só, do não ensino de tem muita inglês com o gente autismo. falando disso, Gabi, não tem. Então, assim, é muito bom, é um produto muito bom que você tem, porque os pais já têm interesse de ter uma criança bilíngue, justamente para ela ter mais oportunidades no futuro. Então, olha a promessa poderosa aí, entende? Os pais já querem isso. E os pais de uma criança neurodiversa, principalmente de uma criança autista, eles têm muito esse medo de não dar essa criança não ter as mesmas oportunidades, né? Não alcançar as mesmas coisas. Quando a gente recebe o diagnóstico, esse é o nosso maior medo. Não só eu falo na questão profissional, mas na questão de relacionamento mesmo, né? Que é muito difícil, de aprendizagem. E olha que legal, eu acho que você tem um produto muito incrível aí, que é um produto que você pode tratar essas crianças, sabe? Realmente ter terapia no meio. Às vezes, de alguma coisa específica que aparece muito. Estou pensando aqui, por exemplo, né? Atraso de fala, mas você vai saber melhor do que eu, a sua audiência vai te falar nas pesquisas. Vocês vão receber a nova escola de lançamentos, e lá dentro eu estou atualizando, igual como o Conteúdo Express tem também, com o método, que é o método da ferramenta do arquétipo do cliente ideal, onde vocês têm tudo à mão, assim, para ter todas essas respostas e não ter problema na hora de postar, não faltar ideia, não faltar criatividade. E lá dentro tem o método do Cavar, que eu ensinei para vocês foram as primeiras alunas que eu ensinei. E você pode aplicar o método do Cavar, ele está até mais refinado lá, quando vocês receberem, vocês vão ver na ferramenta, para você validar tudo isso que eu estou te falando, sabe? Por que que esses pais querem, qual que é o maior atraso que eles percebem? Porque assim, eu não sei se eu cheguei a falar desse jeito com vocês, mas quando a gente tem um produto digital, a gente tem o brócolis, que eu falo para as minhas alunas, que é o que a gente sabe que a pessoa precisa, você sabe que a pessoa precisa dessa conduta, e a gente tem o chocolate, que é o que aquela pessoa quer, o que ela enxerga aparente, sabe?
Por exemplo, ela enxerga o atraso da fala, mas ela não enxerga todo o resto por trás. A criança, às vezes, é ficcionada na rodinha, isolada, né? Várias outras coisas que devem ser tratadas. E você não precisa ficar. Eu vejo que a gente que é especialista, a gente tem muita mania de querer, às vezes, mostrar a verdade demais, e isso é meio broxante para a pessoa. Ela quer entrar no seu funil, ela quer resolver o problema, ela quer resolver o problema aparente dela, né? A pessoa do marketing não está vendendo, ela quer vender, por exemplo. A pessoa que está com atraso no filho, ela quer melhorar, que ela dá oportunidades para ele estar como as outras crianças. Então, eu iria muito nessa abordagem para lançar esse produto. E eu iria mais a fundo na questão do autismo mesmo, porque quando você. Eu vou abrir o perfil dela, que falei que abre, não abri. Quando você pega neurodiversidades no geral, Gabi, que ó, que nem tá aqui no seu, vamos lá. Especialista em transtornos de aprendizagem. As pessoas leigas, elas não sabem o que é isso. Tem que ser uma mãe que foi muito estudiosa, sabe? Para entrar e ver isso daqui, entender o que que é. E mesmo assim, pode ser que ela não entenda, sabe? Uhum. Então, assim, você não precisa ter uma bio super, ultra nichada, mas durante o lançamento desse produto, é importante que você tenha. E se você for validando que é essa abordagem mesmo, você deixa no seu perfil, mas não necessariamente você precisa só falar e só postar sobre isso, porque você vai acabar atraindo mães que acham que é autismo, mas é TDAH, mas é Uhum. outras coisas, como você sabe muito bem, né? Porque hoje as pessoas às vezes diagnosticam também muito errado as Isso. crianças com autismo e não é, né? Então, ou então às vezes tem até dupla excepcionalidade, não é só o autismo, mas não tem problema, você não vai estar deixando de falar para essas outras mães, entende? É esse medo que eu quero te tirar aqui, que eu vejo que parece que você tem. E olha só, o que eu identifiquei muito rápido é que você é muito boa para criar conteúdos. O post de ouro, ele é um post assim que funciona muito, gente. Não tem jeito. E Eu é o ganhei meu mais de post 5.000. favorito, é o meu tipo favorito. Eu amo fazer post de ouro. Se eu Sim, pudesse, estava hoje tá fazendo todo muita dia. gente fazendo, tô achando maravilhoso, porque há um ano atrás, quando eu falava disso, o pessoal falava uma coisa feia, ficar botando. Funciona muito bem. E é muito emocionante ver os seus posts de ouro, você é boa neles, olha só, dá para prende a gente. Só que eu tô vendo que você tá fazendo pouco, tá? Eu faria Uhum. mais e faria principalmente com o autismo aqui na capa e chamando já que você ouviu que você tá vendendo só serviço, então vamos fazer um lançamento fácil aqui. Vamos fazer um lançamento dentro do carrossel. Você não precisa nem fazer evento. Chama para um evento, vende aqui dentro do carrossel. Uhum. Se eu não me engano, você falou que tentou lançar uma mentoria. Foi você? Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Eu estava planejando, né? Só que aí começa, não cheguei a fazer lançamento nenhum. Começaram a vir mais. Eu tentei atingir os professores, atingir os alunos. Foi isso que Uhum. aconteceu. E Mas é aí porque vieram o professor, os alunos, na verdade, você atingiu as mães, né? Por também, quê? e alunos adultos mesmo. Eu consegui um grupo no Facebook de autistas adultos, né? Que o nome do grupo é Pergunte para um Autista. E é um grupo de autistas adultos que eles estão lá para tirar dúvidas de pais e para falar: eu passei por isso na infância, lidei dessa forma. É um grupo de Cara, ajuda. tá lindo, assim, tá muito na cara o seu produto, tá pronto. Só falta E você eu mudar a comunicação postei mesmo. lá a oportunidade de, assim, eu queria público, né? Eu queria ter um portfólio, criar o meu portfólio. Então, ao mesmo tempo que eu estava oferecendo para as instituições workshops e palestras, e eu consegui, nesse grupo eu ofereci aulas de graça. Só para testar o método. Eu ofereço aulas de graça para autistas. E assim começou a surgir. Gente, eu tive aluno autista lá de Portugal. Isso tudo adultos mesmo. Tive alunos de Portugal. Eu tô achando lindo Atualmente, que você seguiu muito o que eu passei para a pessoa que tá do zero. Então, aqui, ó, vocês que estão aqui no chat falando, ai, quero uma iniciante. Cara, ela fez tudo o que eu falei para quem tá do zero. Agora, exatamente. tanto que assim, eu não te recomendaria os meus produtos de iniciante, eu recomendaria você, né, pegar a nova versão do escola agora, ou ir para a mentoria que a gente vai abrir, não pegar os conteúdos mais iniciantes. Farei isso então. O que você Porque mandar. você precisa agora da escala e a escala não precisa matar. Gente, a gente vê esses eventos enormes, o pessoal com os rios, tipo, super chique, sofisticado, às vezes em castelo. Não tem necessidade disso para vender.
Os meus primeiros lançamentos de 7 dígitos, eu fico até com vergonha, assim. Eu fazia de um, sabe, era do quarto do meu filho, de bebê, assim, atrás. E isso não era um problema, às vezes até conectava com as pessoas. Não é que você vai deixar depois de refinar a sua imagem, é muito importante. Mas isso não é um impeditivo, como muita gente pensa. Você não precisa ter aquela imagem, nem falo da imagem, mas você não precisa ser rica, sabe? O pessoal acha que precisa ser rico, precisa mostrar bolsa de marca. Não é isso, entende? O que eu tô achando muito bom que você tem uns conteúdos muito emocionais, sabe? Que são coisas que as pessoas realmente procuram muito. E quando você faz o post de ouro, dá para ver que as suas métricas elas aumentam. Uhum. Então, primeira coisa, você já sabe disso. É realmente produzir mais conteúdo. É desafiador, principalmente para como você que tem um filho autista também. Eu sei que é, mas né? Por isso, justamente, eu fiz o conteúdo express para ajudar pessoas que passavam o que eu estou passando também. A gente consegue ter meio que modelos prontos, validados, e refazer e reciclar esses modelos e trazer pessoas novas, tá? Não tem necessidade de você criar uma coisa de 3 horas. Uhum. Principalmente se você pegou as aulas que eu dei aqui de inteligência artificial, dá para ser uma coisa rápida para Sim, fazer. é uma coisa que está me ajudando muito, inclusive. Uma das conversas que eu criei, que é a minha assistente de marketing digital, eu coloquei o nome de Liz, a minha Liz Ai, pessoal. amei. É melhor que água, gostei. E aqui o que eu vejo é basicamente isso. Vamos mudar a comunicação para você lançar esse produto. Se você não quiser fazer live, evento, não tem problema, pode chamar no final do carrossel direto já para esse grupo da mentoria, onde vai ter uma oportunidade especial. Foca nas mães, porque você já validou que é elas que vão fazer. Eu não sei porque eu sou uma pessoa diferente. Eu compro muita coisa, eu estudo muito. E eu sei que esse não é o comportamento normal das pessoas, então eu te peço para validar isso, tá? Uhum. E nesse lançamento, mudar a bio, mudar as coisas. Eu acho legal você pelo menos abrir uma live na hora que você for abrir. Não precisa ser 7 dias, não precisa ser Ok. 3 dias, se tiver pesado, porque eu tô vendo que, gente, eu tenho que ver a realidade de vocês. Eu não quero abrir aqui e falar, ai, tem que postar mais, Gabi. Gente, não é assim que funciona, não é a realidade do mundo, sabe? Então, tentar reciclar mais as postagens, por quê? E tentar lançar essa mentoria, validar esse ticket com as pessoas, não cobra muito barato, porque um tratamento, ancora nos tratamentos, sabe? Um tratamento não é barato. Eu que estou em cidade pequena, eu vejo assim, é muito caro a gente ficar catando profissional bom todo lado. E não tem, né, também muitos. Muito difícil achar uma escola bilíngue é muito cara. Muito caro. Você pode ancorar nisso perfeitamente, porque as terapias em casa, elas funcionam muito bem. E você está matando duas coisas que se a mãe seguir, ou até se ela contratar um AT, que não é caro, gente, é R$ 30 por dia um AT, o AT pode fazer as atividades da mentoria com a criança, sabe? Sim. Então, tem muitas objeções aí que você pode matar já com esse produto. Beleza. A Jéssica falou que está terminando aqui. Eu vou dar oportunidade para você também me perguntar o que você quiser, mas a minha análise, ela vem toda da sua história. Assim, na verdade, o que eu vejo é a história de vocês, porque tá tudo na história de vocês. Toda a Uhum. resposta está aqui. E essa mentoria, esse ticket mais alto, vai te dar a tranquilidade, Gabi, de você ter pelo menos uma assistente. Porque aí essa assistente pode subir os posts para você, pode fazer o design, porque o design do post de ouro é muito ridículo, a gente faz nos stories e ele Uhum. funciona muito bem, né? Tô falando só dele aqui, gente, porque eu vi que ela é boa nele, mas ela pode fazer os outros também. Todos os posts que eu ensino no Conteúdo Express e na escola nova que eu tô atualizando, dá para fazer com prints ou dá para fazer automático, não é nada que você precisa ser design. Então dá para uma pessoa subir isso para você e te ajudar, sabe? Dá para ela Sim. automatizar isso para você. Que eu acho que é o que vai fazer o seu negócio girar. Você precisa desse primeiro caixa para ter uma pessoa te ajudando, porque não é fácil estar com uma criança atípica. Muitas Uhum. mães, né, fazem a sua trajetória por isso, fazem essa transição para estar em casa com a criança, que é o que eu fiz também. E é super compreensivo isso. Então, vamos bolar um plano para agora você também ter uma ajuda para o seu negócio escalar. Começar esse primeiro passo para o seu negócio escalar, tá? Não vou te passar um plano mirabolante aqui de conquistar o mundo, para não te confundir, porque eu estou vendo que você está seguindo muito bem os passos que eu estou te passando.
Eu acho que isso aí é o que vai te ajudar. Valida isso muito bem. Eu não conheço muitos perfis assim para eu acompanho, quando eu gosto da pessoa, eu acompanho um só e pronto. Mas o que eu acompanho mais é o Dr. Tiago. Eu também, adoro, inclusive. Eu acho ele muito bom. Então, assim, dá uma olhada, às vezes, em como que ele está fazendo o funil dele. Para você, falo funil assim, o conteúdo dele, vai no conteúdo dele, olha o que tá o que engaja, o que as pessoas comentam. É realmente uma análise comportamental que a gente faz ali. Uhum. E comece a criar consciência nas suas postagens para as pessoas que o inglês ele é algo que mata as duas coisas, porque você, além de estar tratando, você está dando uma oportunidade para essa criança, né, ser um profissional lá na frente, ter uma oportunidade para abrir portas em outras questões para ela, né, que talvez ela tenha essa dificuldade, e é uma dor que eu acho que os pais vão se identificar muito, assim, eu acho um produto genuinamente muito bom, tá? Olha só, Nina, sou aluna do Insta Badalado, antiga Nina, hein? Deixei de ser engenheira e vivo do digital. Ai, que legal. Depois me manda um direct pra gente conversar. Quero saber a sua história, Nina. Muito bom. Ok? E agora eu quero te ouvir, Gabi. Vamos lá. O que você acha que está te impedindo? Porque você sabe o que você tem que fazer, mas o que você acha que está te impedindo? Eu te dei um plano por alto, mas às vezes você está com outras dificuldades aí que eu não vi. Você acha que está te impedindo a lançar essa mentoria, a ter uma produção de conteúdo mais estratégica? Então, Liz, a minha dificuldade era justamente essa que você abordou hoje, porque eu queria falar sobre muitas coisas e para mim eu não estava sabendo como vincular tudo isso, né? Estilo de vida, maternidade, autismo, aulas de inglês, eu realmente não estava sabendo. E minha grande dificuldade tô vendendo meus serviços, tô estável, tô feliz do jeito que estou vendendo, mas ainda fica na minha cabeça, né? Preciso criar um infoproduto. Preciso de criar uma. Até o final desse ano, vou criar uma mentoria. Só que aí eu sentava para decidir e aí eu ficava, vou criar o quê? O que eu vou fazer? Eu foco nos professores, eu E sabe o foco. que, que eu vejo, Gabi? Se você vê que foi um caminho que deu certo, você pode ou continuar falando para autista, ou você pode, às vezes, apareceu muita gente com TDAH também. Não tem problema. Posso lançar também um Isso. produto de inglês para E minha TDAH. grande dificuldade também, Liz, é que não existe outro perfil que fale sobre isso envolvendo língua inglesa. Foi Então, igualmente menina, mas meu você tem um TCC, ouro aí, sabe? bem Na verdade, exclusivo. eu vou te falar uma coisa até extra, assim, eu não vi no YouTube, porque eu vejo YouTube só em inglês, não sei se tem no Brasil, mas eu acho que não tem ninguém ensinando inglês no YouTube para criança neurodiversa, sabe? Como ensinar inglês para crianças autistas. Eu acho que não tem isso. E o YouTube, ele é uma fonte de busca muito grande, né? O algoritmo é muito interessante nesse sentido. Então, eu vejo aí tem muito potencial. Quando a gente tem um nicho que ele é um nicho que traz resultado claramente igual ao seu e está desbravando o mercado, sim, vale muito a pena criar um conteúdo longo nesse sentido. Eu quero até te perguntar assim, o que você sente que é mais fácil para você na hora de criar conteúdo? Qual tipo de conteúdo você costuma ter mais facilidade? Porque isso conta muito, gente. Não existe isso de até eu falar umas besteiras dessas, tipo assim, se você não tem motivação, faça sem motivação. Cara, não existe isso. Você precisa gostar daquilo que você está fazendo, entendeu? Então, o que você sente, assim, hoje que é o conteúdo mais leve para você produzir? Você já falou aí do autismo por causa da sua história, natural. Mas e os formatos de conteúdo? São esses que eu faço bem humanizados, ou contando da minha vivência, ou refletindo sobre a vida. Enfim, como eu falei, eu gosto muito de fazer o post de ouro, né? Se eu pudesse, estaria fazendo um todo dia. Para mim é o mais fácil, ele é o mais sensível, ele é sensível, é palpável, ele te dá uma autoridade automática, E né? você não precisa fazer ele só da sua história, tá? Que é o que eu vejo Exatamente. eu acho errado, que muita gente ensina assim na internet, eu não concordo. Eu acho errado assim, eu não concordo, né? Funciona. Porque você pode, às vezes, falar de um estudo que você fez. Eu estudei que esse autor que eu tô lendo nesse livro fala isso, faz um post de ouro disso. É conhecimento, é história, tudo é conto. Minha aluna teve esse resultado na aula de inglês.
faz uma história dela. Não precisa ser só sua, entende? A gente tem muitas possibilidades de fazer post de ouro aí com contos, que é o que eu falo lá no módulo do Conteúdo Express de contos, de várias formas. Então, se você tem essa facilidade, faça assim. Agora, o que eu identifico? Que eu acho mais interessante ainda. Tem muitos canais de YouTube em formato mais de vlog, tipo Talking Head, que a pessoa vai e fala na câmera. E, foi assim que eu comecei, que eu descobri que o inglês, descobri o autismo do meu filho, por exemplo. Você não precisa nem falar de inglês. Aí você conta a história do seu filho e fala sobre o inglês. Você está criando um funil já. Porque a mãe que não sabia dessa possibilidade, ela vai entrar no seu funil, né? Ela está consumindo ali só porque ela recebeu um diagnóstico, ou porque ela tem uma suspeita. Então, você pode falar, fazer conteúdos abertos, como o Thiago faz, por exemplo, só que na sua visão, entende? É por isso que eu vejo assim, você tem uma mina de ouro para mim no seu produto, sabe? Porque você pode abrir muito nicho, principalmente em conteúdos mais longos, e levar essa pessoa para clicar embaixo, por exemplo, e entrar na pré-venda da sua mentoria, entrar no grupo. Não precisa de página de venda, não precisa de nada, gente. É um grupo. Se quer otimizar? Vamos fazer um lançamento assim, faz um grupo mútuo. Entende? Entendi. Entendido. Tudo entendido e anotado aqui. Tá? Então eu acho que é isso, ó. Você se comunica bem, eu vejo que você se comunica bem, não só na escrita como na fala, que também já percebo. Então eu faria isso, se fosse você, tentaria vender essa mentoria. Eu não posso validar o ticket aqui com você, porque necessita de pesquisa, mas vai te dar um respiro, sabe, Gabi? Faz uma média, eu fiz isso quando eu comecei. Quanto você precisaria para 6 meses, 3 a 6 meses, para ficar tranquila? Que aí você consegue, se você fizer caixa para 3, 6 meses, combinar com uma pessoa para te ajudar, para subir as postagens, às vezes até para patrocinar com você, no jeito que eu mostrei lá no Método Vals. Vou atualizar lá na escola para vocês, porque é muito simples, não tem necessidade de uma equipe gigantesca. É mais simples do que parece, tá? Acho que é isso. Jéssica. Jéssica falou que tinha 10 minutos, mas eu não controlei aqui. A gente tem mais tempo ou não? Não? Então você avisa, danada? Ela tá assim, não, tá? Avisa. Muito obrigada por tudo. Eu que te agradeço, viu, Gabi? Ó, espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho. Com E certeza. eu espero muito que você me escreva em breve no direct para me contar, que eu quero saber. Me manda o seu produto, porque eu quero divulgar. Tem muita mãe de criança autista que me segue, e eu sou um exemplo muito. Assim, nunca falei sobre isso no perfil, mas já falei em comentários de outros perfis que eu sigo de autismo. Gente, realmente o inglês é muito bom, ajuda muito, muito. Tem muitos profissionais que falam o contrário, eles são muito enganados. Eu vi tanto quanto que meu filho deslanchou depois que ele entrou numa escola bilíngue. Realmente o produto dela é muito bom, tá? Então, parabéns. Estou aguardando depois seu Obrigada, produto para Liz. você me mandar. Eu vou te dar uma ajudinha lá nos stories e quero ver como é que foi, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada. Beijo, beijo. Galera, antes de eu chamar a primeira pessoa, eu vi que vocês estão perguntando coisas aqui no chat. Vou pedir para a Jéssica até me ajudar, que eu não vou conseguir responder muita coisa. Hoje na aula ela responde para vocês aí. O Insta Badalado, ele é um curso que eu não vendo mais. Mas quem comprou o Conteúdo Express ganhou o Insta Badalado. Foi uma coisa que eu fiz só para as meninas que estavam na live na hora. Eu falei que eu não ia fazer, era quem estava ao vivo, enfim. Porque foi algo de surpresa que eu dei inesperadamente, tá? Outra coisa que vocês estão perguntando aí, a Gabi, ela hoje vive do digital só com serviço, que eu estou ajudando ela aqui, ela foi minha aluna, fez a transição de carreira, né, para o digital só com serviço, e hoje a análise dela foi mais no sentido de, pelo que eu identifiquei no formulário dela, ajudá-la a ela fazer essa escala agora com o infoproduto, tá? Então é muito possível você começar com serviço, né? Não sei quem que escreveu aí, série estética, o que que é, muito possível, gente. É a mesma metodologia. A diferença é que com o serviço é que a Gabi mesmo falou, mesmo ela trabalhando menos, ela não consegue escalar tanto o valor financeiro, né? Teria que comprometer a agenda dela, e ela não quer isso. Ela tem um filho como eu, né, que é atípico, e ela não quer, ela quer estar perto dele. E assim, no fim das contas, né, gente, viemos para a internet para isso, não foi para trabalhar mais, foi para trabalhar menos e ganhar melhor, né? Então essa é a nossa intenção, tá bom?
Jéssica, aproveita que a galera hoje está perguntando, tem pouca gente na aula de hoje, então aproveita que a galera está perguntando, pergunta a Beca se eu posso fazer a mesma coisa do conteúdo express. Tem muita gente pedindo para comprar nas mensagens, na caixinha, no direct. Pergunta se eu posso abrir só para quem está na live hoje, para ganhar o mesmo bônus, o conteúdo express e o Insta Badalado. Só para quem estiver aqui hoje. A gente não vai abrir fora, a gente não vai fazer propaganda nenhuma, a gente vai ser só para quem está aqui, que as meninas estão pedindo bastante desde a aula passada. Ok? Vou chamar aqui, próxima pessoa. Ai, gente, assim, ó, eu nunca vi perfil tão incrível, viu, dessa pessoa. Ela é consultora de imagem e, assim, eu fiquei presa no perfil dela, não consegui sair. Fiquei, meu Deus, se ela tivesse algo para vender, eu já teria comprado ali. Então, é um perfil que está muito bacana da gente analisar e de vocês verem como que é que a gente faz uma comunicação assertiva, porque ela produz bastante conteúdo e um conteúdo muito assertivo. O que que eu falei para a Gabi aqui? A Gabi, ela é boa, ela precisa de mais volume, tá? Quando você acerta a mão no conteúdo, você não precisa tanto mais de volume. Você só precisa ajustar um pouco a estratégia. Então, você não precisa se matar de postar demais. Pelo contrário, tá? Você pode fazer uma abertura muito legal, postar o quanto você, sei lá, né, postar 4 vezes na semana, só que aquele conteúdo ele é extremamente assertivo para as pessoas, tá? Ó, vou pedir a Jéssica para falar com a minha sócia. Se vocês quiserem ela liberar, eu posso abrir só aqui na aula para vocês, tá bom? Vou chamar a Bela aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Olá! Não tô ouvindo ela, vocês estão? Peraí, isso, foi. Agora acho que foi. Menina, tô encantada com o seu perfil. Muito obrigada, fico tão feliz. Nossa, assim, cara, você é muito boa. Eu fiquei, gente, ela é muito boa. O perfil dela tá prontinho, assim. E, nossa, achei muito legal, porque tudo que a Gabi falou aqui também, você trouxe muito no seu formulário, né? Então, isso me deixa muito contente, gente, porque a gente quebra muito esse padrão de que para ter sucesso, para ter dinheiro, a gente precisa se matar de trabalhar e virar só isso, no fim das contas, né? Então, Bela, o pessoal te chama de Bela no seu Instagram, eu vi, né? Posso te chamar de Bela. É porque ela Sim. é linda também, né, gente? Não tem jeito de não ser Bela, não. Conta pra gente um pouquinho dessa história, o que te trouxe aqui. Então, eu brinco que é um grande mundo que deu muitas voltas, porque a minha formação é em ciências biológicas, eu sou bióloga, então, de formação, e em um determinado momento, já no início do curso, eu percebi que eu não ia atuar na biologia do modo que ela realmente é. Eu amava, eu queria continuar estudando, mas porque sair realmente não era uma opção, porque eu realmente queria aprender aquilo, mas eu vi que eu não ia trabalhar de uma forma tão convencional. E durante a graduação inteira eu falava para os meus amigos, para os meus colegas, que eu ainda ia juntar a moda e a biologia. E naquela época eu tinha um blog e tudo mais, então eles, por incrível que pareça, todos apoiavam muito, porque normalmente a gente vê, né, chacota e essas coisas, e a minha turma era realmente muito acolhedora em relação a isso. E daí, em um determinado momento, eu falei, vou entrar de novo na faculdade e vou fazer moda. Alguns anos depois que eu já tinha me formado em biologia, entrei cursando, eu acabei indo justamente para a área de consultoria de imagem, e foi muito engraçado, porque foi em uma Foi para conversa... você, né? Vi que você fez para você. Que eu fui fazer para mim, porque eu Mas estava eu fui procurando na muito consultoria de imagem, profissional. sabia? Eu Oi? atendi, tive muitas mentoradas, muitas alunas consultoras. Inclusive, estava conversando isso com a Carol, que é a minha consultora, esses dias. Esse é o funil da consultoria de imagem. A pessoa ela começa a interessar para ela, e de repente as pessoas começam a perguntar, né? Nossa, o que você fez? E ela já começa a fazer a consultoria de graça para as amigas ali, de repente, ela já se tornou uma consultora, sem perceber. E foi mais ou menos isso. Eu não esperava, porque eu realmente fiz para mim. Porque eu pesquisei várias consultoras de imagem, tanto na minha cidade quanto na região, e eu falava, ainda não encontrei, porque eu sempre acreditei que você encontra. E precisa ser aquela pessoa que você realmente está confortável e gostaria, né, de
ter essa relação, porque é alguma coisa muito íntima. E eu falei, eu pesquisei e tudo mais, eu falei, vou fazer a formação, porque é mais ou menos o mesmo valor, eu aplico em mim do jeito que eu quero, e é isso aí. E no fim eu amei, eu apaixonei, e daí eu comecei, de fato, a trabalhar dentro dessa área, e foi muito, muito rápido, porque, sinceramente, eu não imaginava que seria nessa velocidade. Nessa época, eu criei o meu perfil, né, o meu perfil atual, e daí, em questão de um mês, eu comecei a focar, né, o conteúdo que eu compartilhava, que eu criava especificamente para elegância, porque era o tema que eu mais gostava, e eu sempre achei muito chato postar qualquer coisa que eu não gostava de falar, e eu achava... É aquilo que eu falei com a Gabi, né? A gente tem que falar daquilo que faz parte da nossa história, não existe isso de faz porque tem que fazer. No fim das contas, criadores de conteúdo são pessoas criativas, né? Uhum. E eu achei incrível, porque hoje eu vejo assim, Bela, eu, como uma pessoa que consumiu muito conteúdo de consultoria de imagem, uma experiência pessoal, eu sinto muita falta de um perfil ou outro, às vezes, que a pessoa goste do mesmo, mais do estilo, e ela vá de cabeça ensinar esse estilo. Porque acaba, inclusive, assim, o estilo elegante, para mim, ele é muito incrível para quem quer trabalhar no digital. Já falo isso para todas as meninas aqui. Porque as pessoas acham que precisam ser, né, ser rica totalmente. E eu vi até um conteúdo seu sobre isso. Tem muita gente muito rica que não tá passando uma imagem. Eu fui uma pessoa dessas, inclusive, não passa uma imagem nem um pouco elegante ali. E parece que você não tem dinheiro. E aí, o que acontece? As pessoas te questionam. Acontece isso comigo. Mas você realmente vive do digital? Eu ficava assim, bicha, como assim? Minhas placas estão ali, não é suficiente, né? E a pessoa às vezes ela não ainda não fatura muito, mas ela mostra ali no perfil dela que ela é uma pessoa sofisticada, que ela é uma pessoa que tem um refinamento ali, e não necessariamente isso precisa ser só dinheiro, né? Eu acho isso incrível, porque tem muitas mulheres que acreditam que precisam ostentar muito, daquela forma assim como a gente vê perfis às vezes de homens com carros e tudo mais. Eu achei muito legal o seu perfil, que você mostra coisas de marca, mas você mostra de um jeito que é muito natural. E eu gosto disso porque isso aqui é bom, sabe? Eu senti muito essa verdade em você, assim, que eu achei muito incrível. Eu recomendo muito para quem está no digital o perfil da Bela, achei muito bom. E aí eu queria te ouvir, né? Você foi com tudo nesse estilo que eu achei que foi muito sábio, foi muito bom. E me conta, que eu já sei um pouquinho do seu formulário, mas conta para a galera, como que foram esses resultados quando você entrou lá no meu curso, como é que quando você começou a fazer, o que que você percebeu, o que que aconteceu, para depois a gente ajustar o que tem ainda aí no caminho. Bem no início foi realmente atendimentos individuais, aí chegou num ponto que eu atendia literalmente todos os dias da semana, em todos os horários do dia, e eu comecei a ficar muito louca. E eu falei, não quero mais isso. E eu fiquei muito triste, porque era uma coisa que eu amava muito, e eu estava literalmente indo trabalhar com ódio no coração. Eu falava, nossa, estou muito cansada, não tinha tempo de fazer absolutamente nada. Aí foi quando eu criei de sopetão o meu primeiro produto digital sem saber absolutamente nada, que foi o curso Princípios da Elegância. E eu abri e ele foi um baita sucesso, tanto que ele ainda está ativo até hoje. Obviamente que já sofreu muitas melhorias, mas ele é algo que todo mundo continua realmente pedindo muito. E daí eu tenho muito uma coisa comigo que eu amo o meu trabalho, eu amo tudo que eu faço, só que se aparecer, se surgir qualquer coisa em relação à minha família, ao meu marido, que eles precisem de mim, eu largo tudo para ir com eles. E isso era algo que eu não iria conseguir fazer antes, vivendo, né, naquela rotina, e hoje eu consigo, porque eu tenho muito mais liberdade em relação a isso. E hoje também eu faturo muito mais do que naquela época que eu tinha agenda lotada. Então, eu sinto muito, sabe, essa liberdade de poder
fazer coisas que eu gosto, atividades que eu gosto, como, por exemplo, ir de manhã no balé e depois ir na feira comprar as comidas para cozinhar ao longo da semana. E eu gosto muito disso. E eu percebi que minhas alunas começaram a viver uma vida dessa forma também, através, né, dos princípios da elegância e tudo mais. Porque E isso vai... a gente não tem um nicho, a gente ensina as pessoas a viver uma vida melhor com base no que a gente criou para nós dessa vida melhor. E eu vou até mostrar o seu perfil para o pessoal, disso aí que você falou, porque ela sabe fazer algo que vocês compram um monte de cursos de marketing caro, que a galera não sabe fazer e ensina assim umas estratégias que eu não concordo. E ela sabe fazer, que é você realmente criar um universo dentro do seu perfil. Deixa eu ver aqui como é que eu vou compartilhar isso. Não estou conseguindo aqui. Você sabe criar um universo através do seu perfil em que as pessoas ficam encantadas. E como eu falei, eu fiquei presa. E isso é muito raro a gente encontrar em perfis no digital. Olha só, o perfil dela, você fica presa mesmo. Eu entrei aqui nos Reels, eu vi os Reels de todas vocês, eu não conseguia parar de ver. Aí eu falei, aí quando eu olhei, a aula já estava atrasada 2 minutos, eu falei, acabou, eu estava no perfil da Isabela aqui ainda, olhando, que foi o último que eu olhei e fiquei presa aqui. E você consegue fazer isso não só nas postagens, porque você quebrou muito essa coisa de marketing, né? Que as pessoas vendem esse perfil de blazer e tudo escuro e tudo mais, e tá muito elegante. Tá assim, dá vontade de falar, cara, essa menina é muito rica, parece que ela é muito rica, e parece que você é mais rica do que todas elas, e natural, sabe? Uma coisa natural, aquela fazendo unboxing. E olha que eu falo das pessoas, eu vivo usando a ironia, fazer unboxing de bolsa. Depois que eu vi da Isabela, eu nunca mais vou falar isso, porque você fez de uma forma que não é agressiva, vamos dizer assim, sabe? Não é eu tenho, você não tem. E não deixa as pessoas se sentindo menos. Eu achei isso incrível no seu perfil. E você faz isso também nos stories. Você cria esse universo nos stories de forma, sabe, muito, muito bacana. Então, queria até te perguntar, dado que eu mostrei aqui, o que que você enxerga que as pessoas no seu perfil, né? Você disse que vendeu serviço, a Isa, ela foi. O que eu indiquei para a Gabi, a Isa já foi, vocês percebem? Ela já está na escala. Agora eu quero entender de você. Eu não quero que você abra mão da sua essência, dos seus valores, pelo contrário, não é o que eu acredito. Eu quero entender como que eu posso te ajudar a vender mais e trabalhar menos ainda. Você tem alguém que te ajuda hoje em dia ou não? Hoje, sim, e faz pouquíssimo tempo, e eu sempre falei, principalmente com meu marido, que ele, ele é meu confidente em relação a isso, apesar dele não entender absolutamente nada do que acontece no digital. Eu gosto muito de conversar com ele, porque é bom, né, ter alguém de fora que você confie para abrir tudo isso. E eu falei para ele que chegou num ponto que eu percebi que eu estava fazendo o máximo que eu conseguia, e eu cheguei ali num platô, né, num patamar. Então, para realmente avançar, subir o próximo degrau, eu conversei com ele, eu falei assim, eu preciso delegar coisas. Que eu sempre fui dura no aspecto de eu seguro o osso e eu não dou para ninguém, porque eu sempre tive aquela coisa em mim de eu prefiro eu fazer, e se der errado a culpa é minha, do que ter ali outra pessoa e der errado eu falar, putz, eu poderia ter Mas feito. isso é normal de quem se importa com o cliente, com o aluno, e é normal de bons produtores de conteúdo, tá? É uma característica normal, porque é como se eu falo que é como se fosse um filho, e a gente tem essa dificuldade mesmo. Mas aí, no fim das contas, você ainda não delegou. Não, hoje sim. Hoje eu tenho sim uma pessoa que me ajuda nos bastidores. Então, ela que está realmente cuidando dessa parte de captar novas alunas, de fazer todo esse contato que eu já não dava mais conta há muito tempo. Então, hoje eu sinto realmente mais leveza para conseguir criar mais conteúdos. Tanto que eu até escrevi no formulário que eu estou fazendo, né, toda essa produção, né, de conteúdo agora, organizando os posts que eu gostaria de lançar e tudo mais. Então, eu acredito que eu iria muito mais para esse aspecto.
porque a minha maior dificuldade é realmente o delegar. E eu sinto muita dificuldade mesmo com isso. Mas Mas é dificuldade de escala. Se eu fosse te indicar, nem te indicar, assim, você vai receber na nova versão da escola, mas eu te indicaria vir para a mentoria direto, quando a gente abrir, porque é realmente mais focado nisso, em equipe, em delegar. Eu falo às vezes para o pessoal até entrar com o marido, com o sócio, por causa disso, porque é o que impede mesmo. E as pessoas muitas vezes vendem que você tem que matar o especialista de fazer mais conteúdo, e não é, escala não é isso. É vendido de forma errada, sabe? Então, deixa eu entender. Hoje, ele te ajuda também em algum aspecto? não, só nas ideias boas. É bom que seja assim também, às vezes, né, gente? Eu trabalho com marido, né, até sempre é mar de flores, não. Então, é ele e mais uma. Não, seria só eu e mais uma pessoa. Ah, Ele, desculpa, eu você mais... converso sobre o que está acontecendo. Essa pessoa, então, ela não tem um cargo, né? Ela é como se fosse uma assistente mesmo. Ela também vai acabar entrando nos meus produtos como uma coprodutora também, porque a ajuda realmente vai ser bem, bem grande. Então, ela vai estar junto dentro desse processo. Inclusive, ela ajuda muito na questão hoje de criar textos, a parte de copy mesmo, e inclusive a questão de ideias de post, de trazer essas narrativas, porque às vezes as coisas são meio confusas na minha cabeça, daí fica fazendo um sentido, né? Uma coisa mais lógica. Porque às vezes a gente faz uma baita volta e podia ser um caminho mais simples. Então, seria realmente nisso. Então, a gente começou literalmente essa semana a trabalhar juntas de verdade. Até então, eu estava fazendo tudo sozinha. Ah, tá. Então ela começou com o tempo, ótimo. Bem recente. Então, assim, o que que eu te recomendo, sem conhecê-la, sem nada pessoal aqui, como a minha experiência, tanto como coprodução, quanto como especialista, que eu atuo nas duas áreas, né? A gente aqui na empresa, a gente somos 4 especialistas. Como realmente não conhecesse ela nem escutasse, vocês acabaram de começar. É a minha indicação neutra mesmo, tá, gente? Pode ser maravilhoso a coprodução ou pode ser um desastre por 2 motivos. Maravilhoso quando essa pessoa ela verdadeiramente entra como sócia para dormir e pensar no seu negócio, para te proteger como especialista, justamente para esses valores, para você continuar produzindo com mais liberdade de tempo, sabe? Tirar o tempo que você faz coisas que você não deveria fazer e te deixar só com aquilo que só a Bela consegue fazer, sabe? Basicamente isso. E isso é o papel que eu vejo de um sócio, que muitas vezes as pessoas vendem na coprodução e aí fazem só um operacional e quando você vê, você tem 300 criativos para gravar. Essa é a indicação que eu dou para você e para ela. Você não precisa produzir mais. Você precisa da pessoa te aliviar aqui coisas que você não precisa fazer. Eu já te chamo a atenção para isso, tá? É interessante, inclusive, se você vir a querer entrar na mentoria, que ela entre junto. Eu recomendo bastante, porque aí a gente consegue falar assim, ó, fulano, você está fazendo isso com o especialista aqui, ó, você está trabalhando demais, ou o especialista está ferrando aqui, isso aqui, porque isso aqui tem que ser assim mesmo e tudo mais. Às vezes, por exemplo, especialista, a gente indica um tema de aula e ele não quer fazer esse tema. Só que é o tema que a gente sabe que, tipo, é só um nome. Você pode ensinar uma coisa que você acha legal, mas esse nome é legal para vender no final do lançamento, sabe? Então, são toques assim que é legal quando tá junto com uma pessoa que está pensando na parte estratégica. Então, beleza. Ela trouxe para você já, vocês conversaram, isso é interessante também de alinhar, gente. O que vai ser o papel de cada uma, para ficar bem claro? Uhum. E realmente está indo para essa linha que você está dizendo, Liz, porque a gente conversou realmente muito antes da gente começar a trabalhar juntas. E é engraçado porque sempre apareceu muitos coprodutores, muitas pessoas oferecendo seus próprios trabalhos, seus serviços para mim no Instagram. E
nesse caso foi o contrário, eu fui atrás dela. E dela até ficou um pouco assim, falou assim, será? Você quer realmente isso? Eu falei assim, é a única pessoa que eu realmente confio para estar comigo. Que legal. Então, é muito difícil, realmente, para mim, que eu não largo o osso, entregar ele para alguém. Então, eu acredito realmente que vai continuar, vai realmente ficar sendo mais leve e eu vou conseguir alcançar mais pessoas do que eu alcanço hoje. Que, de verdade, assim, óbvio que o financeiro é importante e tudo mais, porém, eu verdadeiramente acredito muito no que eu ensino, eu realmente queria alcançar mais pessoas, porque eu vejo hoje muitas mulheres realmente nessa linha, né, do burnout, achando que elas estão fazendo cada vez menos e, na realidade, elas fazem muito e, às vezes, falta realmente trazer mais leveza no dia a dia. Então, por mais, né, Porque isso faz o efeito contrário, né? Não é, às vezes não é trabalhar demais que vai te trazer o resultado financeiro, é trabalhar da forma inteligente. Trabalhar mais nesse sentido não é inteligente, né? Eu acredito muito nisso também. Mas aí, Bela, pensando na sua escala, o que que você identifica, assim, que você já faz os lançamentos, né? O que que você identifica que está sendo a sua dificuldade para você realmente atrair mais alunas? Você acha que é algum produto que falta na esteira, na sua visão? Ou você acha que realmente a dificuldade é como eu vou atingir mais pessoas com qual conteúdo, qual anúncio, qual a estratégia? eu acho mais que vai para essa segunda questão. Porque às vezes eu percebo que falta ainda deixar mais claro que são cada um dos cursos, né? Ainda tem uma confusão, às vezes eu não sei se é seguidor novo e não está claro, eu não sei se é antigo e eu não estou sendo clara. Então, eu acho que é muito mais isso, porque ainda não está totalmente claro na cabeça das pessoas exatamente o que é cada produto. E eu acho que eu tenho essa dificuldade de colocar isso no perfil ali de uma forma clara, que a pessoa clique e fale, nossa, é isso aqui. Acho que seria isso. Tá. Você, então fala para o pessoal, até para eles entenderem também a sua esteira, que eu tô com ela aqui. Eu tenho, então, o curso Princípios da Elegância, que em tese ele é o meu produto de entrada, e nele é justamente um produto que não é especificamente sobre consultoria de imagem, não é sobre imagem, mas sim sobre o estilo de vida. Então, realmente é como se fosse um passo a passo, é tudo que eu aprendi até hoje, que eu elenquei nesses 7 princípios, e cada um deles vai realmente fazendo essa construção dessa vida mais elegante, mais tranquila. E, na realidade, isso se adapta literalmente à realidade de todo mundo. Não é uma coisa engessada, porque não são ali regras, é colocado realmente como princípios e adaptável à realidade de cada um. Então, assim, muitas seguidoras chegam e falam assim, eu não tenho um estilo elegante, eu não me identifico com ele, mas eu gosto do comportamento, eu gosto da questão de como lidar com as situações na vida, eu gosto de tudo isso, então seria esse o caminho. Daí, Eu ia até te questionar, porque eu vejo muitos perfis de feminilidade que ensinam elegância, e eu acredito que esse produto seu, ele na verdade é um produto mais de feminilidade, você não acha, não? Não necessariamente, porque eu falo muito pouco de feminilidade em si dentro dele, que seria o 7º princípio, que daí sim é a feminilidade. Mas é que assim, eu vejo vários perfis sobre esse tema na internet e eu ainda não entendo muito bem eles, porque fica parecendo um monte de regra meio doida e umas coisas que eu às vezes eu fico pensando, nossa, para ser feminina eu tenho que fazer essas coisas, eu não faço. E eu fico meio, às vezes, assustada. Mas ele vai realmente para uma questão mais de como enfrentar a vida. Porque existem, né, várias camadas, vários aspectos para a gente ir conseguindo trazer essa questão da elegância. É engraçado que
as minhas próprias seguidoras, elas falam, né? Elas adjetivam o que seria essa mulher elegante ideal, ou quem elas gostariam de ser. E é sempre bem os princípios. Então, elas falam, gostaria de ser mais organizada, eu gostaria de cuidar melhor de mim, da minha família, eu queria ter mais tempo para os meus filhos, eu queria me destacar no trabalho, eu queria fazer assim, queria fazer assado. E é realmente um grande conjunto. O que eu acho é que esse produto ele é muito incrível. Ele só tá com a roupagem errada, com a promessa errada, sabe? Sabe o que eu falei com a Gabi do brócolis e do chocolate? Sim! Então, mesmo que você fale, não é feminilidade, mas é a roupagem que as pessoas estão buscando. E o fato, assim, eu vou te falar, para mim você falou, eu não gosto do que os perfis falam, eu acredito nisso. Para mim é ainda feminilidade, mas é a sua visão que é total contra o que eles estão fazendo. E isso é ainda mais incrível, porque é um jeito que você não acredita, sabe? Porque as pessoas perguntam isso para especialistas de feminilidades, de comportamento, de elegância, porque é algo que a mulher feminina busca, entende? Então, às vezes, nem é essa palavra que eu tô te falando, tá? Isso aí tem que validar muito com o método do Cavar, lá com as pessoas. Mas eu identifico um produto aqui que ele poderia estar sendo mais vendido, sabe? Tá tendo mais vendas dele, se ele tivessem com uma promessa, com uma copy mais assertiva para essa pessoa que não entende todo o poder que ele tem. Porque o que eu percebi do seu formulário quando você respondeu? Você é muito profunda nos seus produtos, eles devem ser muito bem feitos. Eu já consegui perceber que você tem essa entrega de excelência, não é à toa que seu perfil é assim, sabe? Então, mesmo você falando, eu não abordo tanto, eu aposto que você vai comprar alguns cursos de feminilidade por aí e vai ver que o seu tá mais completo. Entendeu? Porque é essa roupagem, às vezes, que as pessoas buscam para comprar. E não necessariamente você precisa falar disso no perfil. Às vezes você pode rodar ele no perpétuo, fazer uns testes de copy com a sua sócia e vocês verem, entenderem quem que tá vindo, quem que tá comprando, o que que o pessoal tá dando de feedback, sabe? Não precisa de você mudar tudo. Às vezes você muda só a página que vocês estão rodando e faz uns testes aí com novas palavras, vai testando, que eu acho que vocês vão vender ele mais. Eu achei interessante, eu não tinha pensado nada nesse sentido. É uma abordagem. E aí eu vi que você tem esse outro, né, Bubble Brunch, que ele chama Bubbles Brunch, sobre espumantes. Ele era sobre etiqueta e espumantes. Então, era etiqueta do vinho e era bem focado essa questão de espumantes. Na época, eu fiz com uma das minhas melhores amigas, que também é produtora, e daí ela realmente é do universo dos vinhos, e a gente criou esse produto. Mas faz já, se eu não me engano, um ano e meio, ou talvez quase 2, que a gente não abre ainda ele, porque é muito difícil conciliar a agenda, ela tem os lançamentos dela, as coisas dela, então é muito difícil. Por que vocês não gravaram e deixaram ele lá? Ele tá assim, gravado. Só que a gente queria fazer algumas melhorias, que a gente fez, né, o curso, rodou a primeira turma, deu super certo, só que daí a gente conseguiu ver alguns aspectos que a gente gostaria de melhorar, só que a gente ainda não conseguiu fazer isso. Então, acabou ficando um pouco de segundo plano o Bubbles. E daí ainda dentro da minha esteira tem a questão do Imagem Perfeita, que ele é como se fosse realmente uma consultoria de imagem, aí é bem completo mesmo, indo desde da coloração pessoal, ao estilo, intenção de imagem, cores, tudo que compete, né, a questão da imagem em si. E ele acabou abrindo portas para um produto que é para literalmente consultores de imagem, que muitas consultoras começaram a fazer esse curso de consultoria de imagem, elas falaram, eu sou consultora, mas eu quero fazer porque eu quero aprender mais, eu quero ir mais a fundo, e daí surgiu o Método Bela, e o primeiro curso que eu liberei foi realmente de estilos universais, que era a maior dúvida de todos. Então, todos os estilos a gente entra realmente de cabeça, e usando realmente a criadora da metodologia. Então, eu tenho a literatura dela, que é
dificílima de encontrar, foi o maior reboliço para encontrar esses livros. Vários se perderam na importação, nunca mais vi. E é muito complicado tudo isso. E é muito engraçado como a visão, né, dos estilos acaba sendo extremamente estereotipada. Então, o estilo elegante, a gente já sabe, né, que é gente metida, é só para pessoa rica, que não sei o quê, não é Eu vi verdade. você falando muito também, criticando que as pessoas falam, isso é brega, isso não é. E isso é uma visão. Eu vejo assim, você tem uma coisa que eu falei da Gabi, mas você tem uma outra forma, que você tem muita autoralidade aí, porque você consegue, você é muito profunda no seu conteúdo, então você consegue criticar o que você não concorda. E de uma forma que você não é nada agressiva. Então, eu acho que você pode ir mais, porque isso te posiciona nas consultoras de imagem, né? E como é que foi esse produto, o Método Bela? Porque eu vi que você escreveu que só fez venda oculta. Eu não entendi muito bem o que você está chamando de venda oculta. Eu não criei um monte de post, não criei nada disso. Eu realmente fui colocando as pessoas ali dentro de um grupo de WhatsApp ou até mesmo pelo direct, e a venda acontecia ali. Eu não fiz lançamento essas semanas, né, de preparação. Quem Você estava vendeu tudo no mesmo dia num grupo de WhatsApp? Não, parte foi no 1 a 1, no direct, e algumas foram pelo grupo de WhatsApp, que eu Eu criei. vejo. E daí quem estava ali dentro foi quem recebeu o link. Tá. Não, é porque assim, você já está vendendo bem, e o seu produto são poucos ajustes aqui, realmente. Mas eu vejo mais um produto aqui que eu acho que você vai vender muito e que eu acho que você vai ter muita facilidade de fazer. Que eu tenho uma aluna que ela começou comigo desde o zero e foi para a mentoria, que é a Clarissa, do Consultora SA, consultora. E ela fez 6 dígitos muito fácil, assim, num perfil de 500 mil seguidores, com um produto dela que é muito bom, que chama Captagram. Que é basicamente ela ensina as consultoras a usar o Instagram. E olha como que você faz isso muito bem, sabe? Então, eu acho que tem um produto aí que você poderia, todos os seus produtos, você pode rodar no perpétuo, ou você pode fazer o que a Gabi, que eu passei para a Gabi, dos carrosséis também, mas agora que você tem uma sócia, eu acho que vale muito a pena vocês fazerem lançamento, mesmo que seja um lançamento de uma live, ou lançamento sem live, ou 3 lives mesmo, sabe? Porque você tem muito conteúdo, eu vejo que você produz muito conteúdo para alguém produzir por você, né? Sua sócia rodar um projeto para alguém produzir para você. No início vai ser muito difícil você aprovar, já te falo isso, mas não é impossível, sabe? Dá para rodar, dá para fazer. Eu ia te perguntar, você faz aulas semanais ou lives que eu não vi? Não faço. É algo que eu gostaria de fazer, mas ainda não faço. Porque às vezes, se você conseguir que a sua sócia rode os conteúdos para você, os conteúdos menores, você consegue produzir o conteúdo longo. E aí, esse conteúdo longo, que é o que a gente está fazendo aqui agora, ele é um conteúdo que a pessoa está bem mais quente e que dá muito material para a sua equipe, né? Se der certo, rodar isso e fazer para você, sabe? Aí a Lenita falou que já compraria se você liberasse. Porque a Clarice, ela vendia muito assim. E eu vejo que é algo que... Deus, 20 minutos, Isa, tá bom. Perdão, Jéssica. A Clarice, eu vi que era um produto que a galera ficava maluca para comprar, sabe? E eu lembro que, assim, o que eu vejo hoje nas consultoras? Elas não sabem fazer isso que você faz no perfil. E não tem produtos muito, assim, específicos ensinando elas a fazer, e é o início para elas, né? Você fez a formação aí na questão da imagem, mas a imagem está muito ligada também ao digital e ao trabalho delas para elas alcançarem clientes. E elas hoje todas, basicamente, eu vejo assim que elas pegam muita imagem do Pinterest e elas não fazem o próprio conteúdo, né? Eu percebo muito isso na questão que você disse antes, Liz, de não ter tantas pessoas que falem de um estilo específico ou algo nesse sentido. E é muito poderoso essa questão da cliente de conectar com você através de você, da vida real ali, né? Mostrando
seus looks, mostrando aquilo que você está fazendo. E sempre me perguntam, você não tem ninguém para indicar do estilo esportivo, do estilo dramático? Exatamente isso. Eu já procurei também dos outros estilos e não tem. Não e existe. Olha que poder que você tem, porque essa é uma sacada que eu, inclusive, comentei com alguém, não sei se foi com a minha sócia, eu falei, cara, quem fizer isso vai vender. Consultora que fizer isso vai vender. Porque você mesma tá vendo que funciona, né? E é algo que para você é simples, porque você faz isso muito bem, de forma natural. Mas para elas não é. Então, por isso que eu te falei, um produto que você ensina no Instagram e ensina elas a, por exemplo, nicharem num estilo, que é o que já é o que elas amam falar, né? Como você. Vai trazendo muito retorno para elas. Elas têm um sonho de ser você, de ter agenda lotada, de ter produtos, de ter alunas. Isso é natural para você. Mas é algo que se te interessar, porque eu vejo que você, quando vai fazer um curso, você vai fundo na coisa, né? Você vai profundamente. Então, acho que você tem que decidir aí, olhar aí o que que faz, o que que eu trouxe aqui que faz sentido para você e te traz vontade de estar em movimento, sabe? Sei. E, Liz, eu amei muito. Também Porque, gostei nossa, de conhecer, viu? deu muitas ideias mesmo. Eu estava me sentindo um pouquinho avoada, um pouco perdida para ser pôr de novo no chão. Então, fico muito feliz. Obrigada. Eu acho que isso que você falou, eu não fiz posts para o lançamento e tal, mas você não precisa fazer, você tem agora uma pessoa para te ajudar, você já está na frente, você não precisaria pensar tanto nisso. Eu acho que seu papel é fazer o que você já faz muito bem, continuar fazendo. E dessa sua sócia, ela extrair isso de você para ela criar as campanhas mesmo, ela criar, pensar, vamos fazer conteúdos assim agora, porque a gente vai vender o produto tal, né? Não é um nicho específico, é sempre a campanha do produto. Naquela campanha, naquele lançamento, você faz mais aquilo ali. E ela te ajudar a direcionar isso e até a produzir coisas assim para você. E eu vejo isso, eu vejo esse produto aí também. Cara, eu fiquei impressionada quando entrei no seu perfil. Eu falei, olha, eu acho que um produto de para consultora nesse sentido ia estourar de vender também. Que bom que você já tem, já está vendo esse movimento delas com você e já está indo para esse lado. Eu acho que você tem muito potencial para escalar aí bem rápido, viu? Obrigada. Mas é isso, Bela. Espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho também aqui, viu? Sim, ajudou bastante, Liz. Muito obrigada. Obrigada. Depois vem no direct que eu tô querendo muito saber como é que vai ser esses lançamentos, como é que vão ficar esses produtos. Quero ouvir de você, tá? Tá bom, combinado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos voltar agora. Temos mais um perfil hoje, que é o perfil da Helena. E eu vou chamar ela aqui. A Helena também, gente, ela tem um perfil muito lindo, viu? Nossa, eu fiquei impressionada. Conta pra galera aí, Helena. Bem-vinda. Eu sou aromaterapeuta e desde novembro do ano passado eu estou empreendendo com a doTERRA. E a gente tem um desafio muito grande, tanto da questão do preconceito que existe com o modelo de negócio, quanto dos óleos essenciais, né? Que tem muita gente que não acha que é só um cheirinho e tudo. E eu não tenho atualmente um produto digital. Eu já pensei várias vezes em fazer, eu já fiz no passado uma mentoria para consultoras da doTERRA, que foi bem legal. Eu vi no seu formulário, eu achei bem interessante e eu vi que as consultoras te procuram muito, né? Para aprender a fazer também. Você viu esse produto e você mesma já te questiona. Você não pensou em fazer um produto assim também? Então, eu penso em fazer novamente, mas o que está me segurando agora? Como eu entrei em novembro, eu não me sinto com autoridade suficiente para fazer esse produto agora. Eu tô caminhando ainda na carreira, né, da doTERRA. Então, eu ainda não me sinto segura, não acho que eu tenho ainda autoridade para lançar uma mentoria a respeito do negócio, por exemplo. Porque eu ainda não cheguei no topo. Então, isso me segura bastante. Mas o que é o topo para você?
Então, o topo é Presidential Diamond, que é o topo do plano de carreira, né? E eu atualmente estou Silver, que é legal, eu já ganho bem com o doTERRA, mas Mas ainda essa não é. pessoa que você comprou, ela tá nesse outro patamar? Eu já fiz curso com pessoas, já fiz mentoria com pessoas Presidential Diamond. Uhum. Então eu fico bem insegura com relação a isso. Por outro lado, eu sei que tem muitas pessoas que estão começando, então qualquer conhecimento que a gente consiga passar, né? Eu acho que é mais ou menos por Exato, aí. exato. E você, como aromaterapeuta, a Marina até falou aqui, você tem uma autoridade até maior no assunto que algumas pessoas não têm. E eu vejo assim, Helena, eu vou mostrar pra galera seu perfil, porque ele é muito bonito. Opa, esse aqui é o da Bela. Deixa eu tirar aqui. Ele é muito bonito, ele é interessante. Eu senti falta da gente colocar mais os posts de ouro mesmo dentro dele e até alguns posts assim, que eu chamo de post base dentro do conteúdo express, para a gente trazer um nível de consciência para o pessoal. Eu vou mostrar aqui, peraí, que vai ficar mais fácil. Ó. O perfil dela é muito lindo. E você já tem aqui, ó, uma super autoridade aqui em cima, né? Só que o que eu vi no seu formulário, na verdade, eu sei que dá para você lançar para consultoras do Terra, porque você tem que pensar que nem todo mundo vai comprar só de quem está lá no topo, e nem todo mundo vai ter condições de entrar só de quem está lá no topo, e nem todo mundo vai se identificar com essas pessoas, sabe? Tá. Por que vocês compram cursos de marketing, às vezes, com quem fatura menos? Com quem faz lançamento de 6 dígitos, nunca fez de 7, sabe? Se fosse assim, eu ia pegar e falar assim, quando eu coloco o formulário, tem muitas de vocês falam, comprei com alguém que tal, a pessoa não faz nem 6 dígitos. Mas por quê? Porque a gente se identificou, que a pessoa é boa. Entendi. Entende? Você está na sua jornada, isso não é um empecilho. Mas eu vou te trazer aqui talvez uma nova abordagem, não sei se vai ser para onde você vai querer ir ou não, que eu identifiquei também no seu perfil, é que você é uma boa criadora de conteúdo. Vocês três são boas criadoras. Fiquei feliz, assim, só alunas boas criadoras de conteúdo vieram aqui. Eu achei isso muito legal, porque geralmente a gente às vezes traz umas alunas que tem 2 posts, sabe? Eu achei ótimo que vocês estão super em movimento, assim, para ensinar muita coisa para a galera. E eu vejo que por você ser boa criadora de conteúdo, não necessariamente você precisa falar só do doTERRA. Eu vi que você, inclusive, já falou disso antes no seu perfil, sabe? Eu vejo que tem uma nova profissão aqui que você pode ensinar as pessoas e não necessariamente só com a empresa doTERRA. Você já pensou nisso? Não tinha pensado. Não sei, tem aromaterapeutas no seu perfil que te procuram? Tem. Agora mais, né? Que eu estou fazendo a pós-graduação, eu já sou aromaterapeuta, eu estou fazendo a pós-graduação. Então, eu estou trazendo mais isso para o perfil. Eu passei um bom tempo aí falando muito sobre o negócio, e agora eu estou trazendo novamente os olhos, né? E os benefícios. Então, tem vindo aromaterapeutas para o meu perfil, sim. Tem, tá? É um Pois é, movimento. porque você, como você está atrelado a uma empresa, às vezes você é o oposto, sabe, da Gabi. Você tá num micro nicho muito nichado. Tá Tô. muito demais, assim. Isso não tem problema, isso para o começo é bom. Porém, quando a gente vai crescendo e tudo mais, vai se tornando mais difícil. E eu posso estar muito enganada, porque eu tô vendo seu perfil aqui e é uma análise rápida, claro, né? Mas eu sinto que você é boa para ter o seu produto também, e não só para mandar as pessoas para o doTERRA, entende? Tem aromaterapeutas que querem começar nesse universo e não sabem por onde começar. Não, Tá. porque eu vejo que esse caminho que você está fazendo do Terra, ele é bom também, mas ele é um caminho mais difícil, porque você está atrelado a crescer numa empresa. Igual a CLT, é mais difícil a gente crescer, e como a gente compara com empreender, se a gente for falar de esforço, né, de longo prazo, é mais demorado. E eu acredito que você consegue ter também o seu produto, ter também o seu na sua esteira aí, entende? Não precisa ficar muito nichada nisso. E eu acredito que vai vender. Entendi.
E o fato de eu estar atrelada à empresa também dificulta um pouco, né? Porque eu tenho as normas da empresa que a gente tem que seguir, de divulgação dos produtos, tudo. Isso aí a gente acaba ficando um pouco mais engessado, né? Na produção de conteúdo. É uma coisa a se pensar. E aí você fala dos produtos, quando você mostra produtos deles, né? Sim, exato. Pois é, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fui no YouTube esses dias procurar não sei se é a palavra é difusor ou infusor que coloca o óleo, né? Qual o melhor modelo? Não tinha. Tá. Do Brasil não tinha vídeo bom sobre isso. Todos os vídeos eram ruins. Não Entendi. falavam nada com nada, e o único vídeo bom, a pessoa mostrou tudo, mas ela não mostrou qual era como é que chama isso? É difusor. Difusor. Ela não mostrou qual que ela estava usando. Então, olha, Tá. às vezes, que conteúdo que você pode pegar pessoas que estão começando a interessar no assunto, né? E às vezes até vender aí um produto checklist, ou um produto mesmo de aromaterapia. Tá, e faz todo sentido com o seu perfil, não precisaria nem de mudar a linha editorial, sabe? Tá. Eu estou querendo tentar, assim, sempre olhar para vocês e tentar achar rendas que eu poderia trazer aqui para vocês que iriam ajudar vocês sem que vocês se matem no processo de ter que mudar o mundo, despirocar tudo, entendeu? Tá. Não, faz todo sentido. Eu acabo atraindo, obviamente, pelo perfil, muitas consultoras, né? A grande maioria dos meus seguidores é de consultores da doTERRA. Mas até para elas, um produto de aromaterapia seria incrível. É verdade. Sabe? Porque elas às vezes se sentem seguras. Todo mundo que é um bom profissional não quer só técnica de venda, quer também aprofundar no assunto, né? E aí, nesse sentido, você pode muito mostrar a sua história, porque eu vejo que você não está fazendo mais os posts de ouro, e é muito legal aqui para você fazer. Funcionaria muito bem no seu perfil, porque você poderia mostrar não só como a empresa mudou a sua realidade, mas como você se tornou aromaterapeuta. Eu teria muita curiosidade de saber disso dentro do seu perfil. Tá. Vou explorar um pouco mais isso. A gente fica, às vezes, preso, né, numa ideia e fica só naquilo e precisa abrir a cabeça um pouco para essas coisas. Tá, agora eu quero te ouvir. Eu trouxe aqui as minhas coisas, mas eu quero ouvir você, tá? O que você sente hoje que é o que está te travando? Qual o aspecto do perfil que está sendo sua dificuldade? Então, eu acho que o que me trava é isso. Eu fico desesperada cada vez que eu vejo mais consultores chegando no meu perfil, porque, a princípio, eu precisaria atrair pessoas que não conhecem a aromaterapia, que não usam a aromaterapia, né? Esse seria o meu objetivo. Então, eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Eu acho que eu erro alguma coisa na minha comunicação, que eu acabo atraindo só pessoas que já são doTERRA, que já fazem doTERRA, e eu não consigo atrair pessoas que ainda não conhecem a empresa ou não conhecem os óleos essenciais. Acho que essa é a minha maior dificuldade. Eu acho, Lenita, que é por... perdão, Lenita escreveu aqui. Eu acho, Helena, que é porque você tá... A doTERRA, na verdade, ela entrou num nível de escala gigantesco. Que ela tá chegando a tipo Coca-Cola. Você fala refrigerante, você pensa na Coca-Cola. Ela tá num nível muito gigantesco. Eu tenho uma amiga, que é a Aline de Rosa, que ela tá fazendo mais 6 mil por mês com a doTERRA. E ela o nicho dela é de maternidade, o perfil dela é de maternidade, tem nada a ver. E ela, mesmo assim, porque realmente é uma empresa que traz resultado para as pessoas, né? Eu também não acreditava até ela vir falar comigo. Não, a doTERRA realmente é muito boa. Então, a doTERRA meio que tá fazendo esse caminho de pegar os aromaterapeutas e entregar para eles uma profissão. Só que a doTERRA, querendo ou não, ela é como se fosse você entrar dentro de uma empresa, você sabe? É diferente de você, às vezes, procurar o seu caminho, né? Como você vai fazer o seu perfil, como você vai estudar, por onde começar. A pessoa, muitas vezes, que quer começar, às vezes, na doTERRA, como uma renda extra, ela interessa já por isso. Só que ela, muitas vezes, também não se sente segura. Nossa, eu não me sinto segura para já ir vendendo uma coisa que eu não sei, mesmo que eles tenham treinamento e tudo mais. Então, é interessante você ter isso no seu perfil, porque muitas vezes as pessoas têm a dificuldade de começar uma coisa por não ter um mentor,
por não ter alguém ali. Aí elas acham que vão investir. Ela tem investimento para entrar, não tem? Na verdade é R$ 90. Então, Mas querendo ou não, as pessoas têm insegurança, sabe? As pessoas têm sim, inseguranças, elas têm sobre isso. E aí, nesse sentido, eu vejo que você pode entrar, mesmo que eles sejam consultores, né? Você pode pegar pessoas que querem continuar na empresa, você pode pegar pessoas que não querem continuar na empresa e que querem trabalhar, às vezes, de uma outra forma com a aromaterapia. Não tem tá, problema que já são consultores. É um caminho, entende? E eu acho incrível porque você sabe fazer muito bem o perfil, assim, ele é um perfil que já encanta. O que eu acho que falta é a gente saber quem é a Helena, qual a história da Helena. Eu sinto falta de te tá, conhecer aqui, sabe? Você tem histórias muito fortes, que eu li seu formulário, tanto o antigo quanto o de agora. Você tem histórias muito fortes, poderosas aqui, que vão conectar com as pessoas. E isso aí, esses posts de ouro, eles são muito bons por isso. As lives, né, semanais são muito boas por isso. E tem vários produtos aí. Pode ser até que nem seja o que eu estou falando, mas você pode usar o método Cavar para validar. O que é que as tá, pessoas querem? O que elas estão buscando? Exatamente o que elas querem comprar. Você não precisa ficar adivinhando, sabe? Essas ferramentas que eu passei para vocês, elas trazem essa segurança, se vocês usarem. E aí o ponto, não precisa mudar, pode continuar falando tudo de do terra, mas você pode acrescentar esse conteúdo do que você já viu que tem potencial de venda no seu perfil. tá. E eu faria também a mentoria. Eu acho que você está mais insegura, porque elas vêm todas no seu perfil, elas teoricamente já te pedem isso, né? Sim, sim. Eu acabo ajudando muitas, né? No direct, tudo, a gente acaba fazendo isso. E eu faço com a minha equipe. Com a minha equipe eu faço mentoria, né? A gente acaba dando uma mentoria, né? O trabalho de formar a equipe é muito esse. E é uma coisa que eu adoro fazer. Então, Olha só, eu faz. vejo que você está muito presa no, ai, meu resultado. Mas eu sempre falo assim, principalmente dentro da escola de lançamentos, eu falo, você está aqui. A pessoa que te procura, ela está aqui. Você está um degrau acima, 2 degraus acima. E quando a gente está, às vezes, 3 degraus acima, a gente já quer falar para quem está dois, entende? Então não Tá, tem problema. Às vezes as pessoas vão se conectar com você justamente porque você está mais perto da jornada delas, sabe? entendi. Faz Tá, sentido? faz. Então, eu preciso colocar um pouco mais da minha história aí nesse perfil. Eu vejo, é porque vocês não ouviram a história dela. Se você sentir a vontade de É que eu contar sou um pouco pro tímida, pessoal, sou tímida ali. Para mim é um sacrifício falar nos stories, é uma coisa que para mim eu tenho dificuldade. E me expor, assim, é uma coisa que para mim pega bastante. Quando eu estou numa sala de aula, tudo bem, assim, eu me sinto mais segura, é uma coisa que flui melhor, né? Mas eu no Instagram, para mim é difícil. não Eu, parece pelo seu perfil, assim, isso é bom. E eu te falo que eu também era assim, eu era muito assim, muito, muito, muito assim. Tanto que nos 20 stories, o método que eu ensino lá não precisa aparecer. E dá para vender muito bem. Esse é o poder sim, de quando a gente conta história. Você não precisa aparecer, mas você pode botar fotos. Você já tem fotos muito bonitas, você é boa nisso. Fotos, acontecimentos, né, da sua história, mostrando como é que foi sua jornada. Você não precisa fazer um vídeo para contar isso, se não é o seu perfil. Tá vendo? A gente conversou aqui, era o perfil da Gabi, mas não é o seu. Então sim, você foca nos posts de ouro, se é o que o seu perfil é mais a escrita com a foto, faça sequência de 20 stories, se é esse perfil também, né? Que são todas narrativas que a gente consegue usar dos contos. E o legal é que você com certeza deve estudar muito sobre o que você faz. E você pode compartilhar nesses posts de ouro, que eu falo que são os contos, né? Você pode compartilhar também o que você está estudando em formato de narrativas, assim. Não necessariamente precisa ser só sua história, sabe? tá. Não, legal, ótimo, Tá? muito bom. Tem mais alguma coisa que você acha que eu consigo te ajudar aqui? Eu acho que eu preciso, na verdade, voltar a aplicar muito do que eu já aprendi com você. Como você falou, eu gosto muito de estudar, então eu estudo, estudo, estudo. Eu preciso aplicar um pouco mais isso, que eu acho que é
Não acho que você tem que parar de estudar só, mas assim, eu vejo que o seu perfil, ele com certeza já tem uma demanda de produtos ali, que você era só lançar, às vezes nem gravar, pode entregar ao vivo, pode ser uma turma de mentoria primeiro, um workshop, que é um formato que eu gosto muito também. E você pode, às vezes, fazer isso e vender para validar, né? Faz uma pesquisa, usa o método do cavar, vê o que eles querem, abre, se for algo que você vê que é um produto mais ticket baixo, aí você abre um workshop, faz ao vivo. Dentro do workshop, você consegue usar o método do cavar e validar o que eles iam querer comprar mais caro, sabe? É bom por causa disso, porque você consegue, não precisa passar meses gravando um produto ou pensando. Você consegue vender com quem tá lá já, tá bom? Não, legal. Farei. Então tá, depois você Tá vem me ótimo. contar, viu? Espero que eu tenha conseguido te Com ajudar um certeza. pouquinho aqui hoje também. Ajudou, sim. Ajudou, Então tá ótimo. bom. Obrigada, Liz. Obrigada, viu, Helena? Beijão. Beijo. Ai, gente, ó, as meninas foram muito boas, né, que vieram aqui hoje. Fiquei orgulhosa. Todas as Hermiones, eu fiquei muito orgulhosa. E vamos fazer o seguinte, eu pedi à equipe aqui para perguntar se eu podia abrir o conteúdo express para você e a Jéssica não me respondeu, eu vou puxar a orelha da Jéssica. Eu não vi aqui no chat, não. Vou mandar para eles então, Jéssica, porque a gente vai encerrar a aula, o ideal seria mais no início. Vou mandar para eles no grupo do WhatsApp, 24 horas. A gente vai fazer a mesma oferta, não vou subir o preço, mas só para vocês. Vai ser um lançamento relâmpago. E vocês vão ganhar os 2 cursos, o Insta Badalado e o Conteúdo Express, tá? O que é o Conteúdo Express, para quem não sabe? É um curso, uma formação de conteúdo mesmo para especialista, tá? É de conteúdo, onde você aprende todos os formatos de conteúdo que dão certo no digital, que eu acredito, e inclusive no módulo 3 tem os conteúdos para você copiar e colar. O curso ainda está sendo liberado, tá, gente? É um módulo por semana. Então, nesse próximo módulo, que vai ser liberado, 3, tem todos os posts para vocês copiarem, colarem já o que botar no carrossel 1, o que botar na capa, tá tudo lá já para vocês. Então, assim, é bem legal. E no final, no módulo 3 e 4, que são 4 módulos, eu ensino tudo da inteligência artificial, a gente já começa a aprender no módulo 3, para você otimizar. Então, por isso que chama Conteúdo Express. Eu gastava, em média, umas 2, 3 horas para produzir conteúdos que eu gasto minutos com Conteúdo Express. Então, por isso que ele é um curso, assim, que eu não falo que ele é um curso só de inteligência artificial, tá, gente? Ele é um curso que é uma formação mesmo para especialista aprender conteúdo. Eu ensino tudo que eu sei de conteúdo lá para postagem. Ele é específico para post no feed. E sabe qual que é a melhor parte? Você não precisa postar muito. Se você aplicar o que está lá, mesmo que você esteja sozinha, começando sem equipe, hoje eu produzo meu conteúdo, não tem nem designer, para vocês terem ideia, e a gente fez lançamentos de 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos, orgânicos, usando os conteúdos que eu ensino lá no Conteúdo Express. Ah, Débora aí, amor da minha vida. Ele realmente é muito, muito bom, tá, gente? De verdade, porque eu vejo que tem muita gente lançando cursos de inteligência artificial e o pessoal tem vindo me perguntar no direct, o seu curso ensina prompt, ensina tal? A gente tem um produto de prompt, que são 165 prompts, que é o PEC, exatamente da Vivi, que é o que esses cursos todos têm, mas mais barato, tá? Inclusive lá no Conteúdo Express, quem quiser comprar junto, tem jeito. Porque o Conteúdo Express não é só prompt, não é só comando, que é o que o pessoal geralmente ensina. E se você quiser só isso, eu até recomendo que compre o da galera mesmo. É mais direto, é só isso. É uma formação mesmo para especialista saber o que ele tem que fazer de conteúdo. Eu analiso vários especialistas grandes no digital, igual eu falei aqui hoje da Lara Nesteruk, Eslen, analiso o que eles fazem e quebro isso e te dou modelos prontos para você fazer isso igual eles fazem e depois te ensino a fazer isso automático na inteligência artificial com esses modelos prontos. Então, assim, é muito bom. Eu estou usando todo dia. O que eu falo lá é o que eu uso no meu Instagram e o que funciona para vender. Né? Não é só o engajamento, tá? É diferente dos 20 stories, Amanda. Os 20 stories não é 20 posts, é 20 stories. Ele é para story, só para story. O Conteúdo Express, ele é para post, tá? Só que assim, ele é mais completo porque post é uma coisa que te faz vender, te faz fazer funil. Então, ele é ainda mais completo que os 20 stories. Embora os 20 stories também serão atualizados e vai subir o preço dele em breve.
Gael perguntou, eu tenho um curso e quero vendê-lo, qual produto você me indica? Aí é o Escola de Lançamento. O Conteúdo Express vai te ajudar a vender ele, tá? Mas a te ajudar a criar os conteúdos certos para vender ele. Se você quiser estratégia de venda, formatos de lançamento, como eu indiquei vários aqui para as meninas hoje, é a Escola de Lançamentos, tá? Na Escola de Lançamentos antiga, eu ensinava um formato. Na nova escola, eu ensino vários formatos que eu estou ensinando para a galera, mas ainda não está com vagas abertas. Mandei o link aqui da lista de espera dele. Como iniciante, por onde eu começo, Solange? No Conteúdo Express, não na Escola de Lançamentos. Embora a Escola de Lançamentos, se você já decidiu o que quer lançar, também é legal. Mas, assim, um curso complementa o outro, gente. Um te ensina a viver do digital vendendo, tá? Te ensina estratégia de vendas. O Conteúdo Express te ensina o que postar, como postar, o que falar. Achar mesmo a sua identidade dentro do digital, tá? Como uma especialista. Ok? Deixa eu ver o que me mandaram aqui. Então tá, ô Jéssica, pode pedir para o pessoal liberar no grupo das aulas, tá? 24 horas só. E aí, só durante essas 24 horas, vocês vão pagar o mesmo valor da turma que abriu. E vocês vão ganhar um Insta Badalado também. Gente, agora é meio-dia. Meio-dia de amanhã acabou. Não tem jeito de comprar mais, tá? Acreditem ou não, vai ser assim. E no próximo a gente vai subir o valor, porque esse curso, ele é um curso muito completo, perto de tudo que vocês já compraram no mercado. Tenho certeza que vocês vão falar isso. Depois vocês voltam aqui, vão lá no meu direct me contar. Tá bom? Beijo para vocês e até terça-feira que vem, onde a gente vai analisar conteúdos da concorrência para aprender a criar conteúdos usando o conteúdo da concorrência. Vai estar bem legal a aula da semana que vem, que foi a aula que eu prometi para vocês. Achei que era essa semana, mas vai ser a próxima, tá bom? Beijo, beijo. Tchau.